Sim, hoje a mensagem é boa. É sempre, não é? Mas é como eu disse no vídeo, hoje a mensagem fala de algo muito presente no nosso dia a dia, muito real, muito do chão. E o título da mensagem é Todos são bem-vindos às relações difíceis. Eu podia ter dito Todos são bem-vindos às relações só. Podemos só ter dito esse título e já chegava. Porque relações difíceis é o que se chama uma figura de estilo. É um pleonasmo. Sabem o que é um pleonasmo? Significa que estamos a dizer aquilo que já tínhamos dito. Porque relações são difíceis, ponto final. Se forem relações íntimas. Se forem relações superficiais, não. E isso é ótimo. Relações superficiais é ótimo. É um descanso, relações superficiais. Que a gente não se chateia. Não é? Só que também são relações que não nos preenchem, não nos satisfazem as nossas necessidades como seres humanos, termos intimidade com pessoas, como Deus nos criou. E por isso é mais confortável, mas deixam-nos um vazio, porque não estamos a cumprir o propósito de Deus, de termos relações profundas, de comunhão. E a partir do momento que a gente começa a ter relações profundas de comunhão, começam os problemas. Não é? Eu não sei se vocês já perceberam, não há ninguém fácil, não há pessoas fáceis. Não é? A única pessoa fácil sou eu. O resto é tudo difícil. Não é isso que a gente pensa. Eu sou a única pessoa fácil. E alguns de nós não, já têm consciência que realmente, sim, eu sou uma pessoa difícil. Mas não há pessoas difíceis. As únicas pessoas fáceis, há outro tipo de pessoas fáceis. É as pessoas que a gente não conhece. Essas também são fáceis. Não é? A partir do momento que a gente começa a entrar em casa, a partilhar a mesa, a partilhar a intimidade, aí esse mito da pessoa fácil desfaz-se. Não é? É trabalhar juntos, servir juntos, não é? Viver juntos, não é? Viver juntos em várias dimensões. E então a primeira coisa que nós temos que pensar antes de entrarmos nesta passagem que fala disso é que a igreja não é um clube de pessoas perfeitas. É uma família em que Deus está a formar em amor pessoas imperfeitas em relações imperfeitas. Portanto, bem-vindos às relações difíceis. Todos são bem-vindos às relações difíceis. Porque todos são bem-vindos à igreja. E a igreja é isto. A igreja é uma família em que Deus está a formar em amor pessoas imperfeitas em relações imperfeitas. E todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Quer queiramos, quer não. Enfim, Deus não nos vai deixar em paz. Não é? A única maneira de não estar neste processo é a gente estar sozinho. Não é? Porque Deus não nos vai deixar em paz. Deus não nos vai deixar sossegadinhos. Não é? A gente bem queria. E às vezes até pedimos. Não é? Deus, por favor, livra-me desta malta. Não é? Livra-me disto. Mas Ele não. Ele não vai... Porque depois a gente também diz... Deus, eu quero ser como tu. Amém, eu quero viver no teu amor. Aleluia, aleluia, Deus. Eu quero ser como Jesus. Então Deus começa a responder às nossas orações. Só que depois quando vem, né, esses momentos de ser como Jesus, aí a gente já diz, Pai, não quero. Livra-me. Passa de mim este cálice. Vamos ler Atos 15, versículo 35. Atos 15, versículo 35 a 41. Já todos abriram. Quem abriu, diga amém. Poucos. Atos 15, versículo 35 a 41. Diz assim: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia e, juntamente com muitos outros, continuaram a ensinar e a pregar a boa nova da palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos outra vez visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver como é que eles estão.
Barnabé queria que João Marcos fosse com eles, mas Paulo era da opinião de que não deviam levar por companheiro aquele que os tinha abandonado na região da Panfília, em vez de continuar com eles até ao fim da viagem. Tiveram uma discussão tal que se separaram, cada um para o seu lado. Barnabé levou João Marcos e embarcou com ele para a ilha de Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu com ele, depois dos irmãos o terem confiado à graça do Senhor. Percorrendo a Síria e a Cilícia, Paulo fortalecia a fé das igrejas. Então, Atos 15, a última passagem que nós lemos, nós ainda lemos da última vez até o versículo 35, termina com uma cena muito bonita. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, naquela igreja de Antioquia, que era uma igreja das primeiras igrejas cristãs, principalmente fora do território de Israel, né? Uma igreja, assim, a fé cristã a começar a explodir e a reunir pessoas que não eram da religião judaica, não eram da cultura judaica. Eles ficaram lá e, juntamente com muitos outros, continuaram a ensinar e a pregar a boa nova da palavra do Senhor. Esta imagem gerada pela inteligência artificial, porque não há, a gente para fazer tem que gerar, não é? Para ter imagens assim tem que gerar. Porque quando a gente põe assim no Google, igreja, ensinar e pregar, o que é que aparece? Aparece um templo. Não é? Parece um templo, assim mais ou menos como nós estamos aqui. E não tem mal, não é? Nós estarmos aqui assim, mas nós temos que lembrar que a igreja não é um culto. A igreja é o encontro da família, é a comunhão dos santos. O culto é para nós, o culto é o que nós fazemos quando estamos juntos. Mas a igreja não é um culto, okay? Porque nós achamos que vamos a um culto ou achamos que vamos aos cultos e somos igreja. Mentira. A igreja não é culto. A igreja é família. A igreja é comunhão. E então não nos podemos enganar. Então é por isso que está esta imagem aqui. Agora, eles ficaram lá a ensinar, a servir. Paulo e Barnabé, apóstolos, enviados da igreja, missionários, companheiros de missão, tinham enfrentado perseguições, tinham feito viagens perigosas, tinham enfrentado oposição, desafios, tinham levado porrada, tinham sido apedrejados, enfim, tudo o que vocês puderem pensar, eles já tinham passado. Deus tinha-os usado para converter pessoas, Deus tinha-os usado para que as pessoas pudessem conhecer Jesus, eram pessoas maduras, eram chamados por Deus, tinham um compromisso sério com o Evangelho e também eram pessoas humanas. Né? Eram pessoas humanas. E entre eles surge aqui um conflito sério. Qual foi esse conflito? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos outra vez visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver como é que eles estão. Ou seja, a intenção era boa, a ideia era boa. Paulo queria visitar as igrejas e está ali o mapa da primeira viagem que eles fizeram. Okay? Eles tinham passado por várias igrejas, tinham passado por várias cidades onde falaram da fé, onde conheceram pessoas, onde igrejas começaram, grupos de cristãos como aquele que nós vimos ali, na outra imagem, e Paulo queria passar outra vez por lá e ver como é que eles estavam. Mas o problema aqui, Barnabé concorda com a ideia, mas Barnabé queria que João Marcos fosse com eles. E Paulo era de uma opinião diferente. Paulo era da opinião de que não deviam levar por companheiro aquele que os tinha abandonado na região da Panfília, em vez de continuar com eles até ao fim da viagem. Barnabé, há uma divergência aqui, né? Barnabé queria levar João Marcos, que era primo de Barnabé, e que foi uma pessoa que era um jovem. Ele era um jovem, ele devia ser adolescente nesta altura, e ele tinha ido na primeira viagem com eles, e alguém fazer parte de uma equipa missionária é uma coisa séria, né? É uma coisa séria, porque ele tinha as suas tarefas, né? Alguém que ia ajudá-los a chegar a uma terra, que ia ajudá-los na missão, tinha que chegar a uma terra
tinha, por exemplo, que ir procurar acomodação, onde é que eles iam ficar. Não é? Por exemplo, era preciso procurar onde é que vamos comer. O que é que vamos comer? Não é? Quem é que conhecemos? Onde é que é a sinagoga aqui, nesta cidade? Onde é que os judeus se reúnem para a gente ir lá? É uma coisa, fazer parte de uma equipa é uma responsabilidade séria. E João Marcos, na primeira viagem, ele chegou a um ponto que os abandonou. Não é o que está ali. Eles não concordaram um com o outro. Paulo não queria arriscar levar uma pessoa que os tinha abandonado da primeira vez. E tiveram uma discussão tal que se separaram cada um para o seu lado. Barnabé levou João Marcos e embarcou com ele para a ilha de Chipre. Então eles separaram-se. A discussão foi tal, nós não... Né? Lucas não desenvolve aqui, Lucas que escreveu Atos, não desenvolve aqui como é que foi, né? Como é que foi essa discussão. Mas foi uma discussão tal que se separaram. Portanto, não foi bonito. Não foi bonito. Okay? Foi uma discussão feia. Não foi uma divergência pequena. Não foi uma conversa fácil. Não foi uma conversa civilizada. Foi uma ruptura. Houve ali uma ruptura. Houve ali uma discussão que levou a uma ruptura, uma separação. Cada um foi para o seu lado. E Lucas escreve isto em Atos. Também é interessante. Ele escreve isto na Bíblia. Não é? Lucas podia dar-nos uma imagem assim de uma igreja, como deve ser, não é? Assim, uma igreja onde nunca houvessem problemas. Não é? Lucas está a escrever para pessoas que querem conhecer a fé cristã. Não é? E ele podia embelezar um bocado a coisa. Vou deixar este episódio, não vou contar isto. Porquê é que ele precisava de contar isto? Mas ele conta. Ele conta porque a Bíblia não nos quer apresentar uma igreja idealizada. Não nos quer apresentar uma coisa assim celestial. Quer-nos apresentar uma coisa real. Uma coisa real. Porque a Bíblia é real. Nós é que às vezes não queremos ver a realidade. Nós queremos viver nos nossos ideais. Queremos viver naquilo que nós idealizamos. E então depois temos expectativas de viver no ideal, só que a realidade não pactua com as nossas expectativas. E a realidade troca-nos as voltas e a gente fica muito desiludidos com a realidade. Porque não estamos à espera da realidade, estamos à espera do ideal. Mas a Bíblia apresenta-nos isto. Apresenta-nos uma família real, com falhas, com tensões, com conflitos, com conversas difíceis, com erros e com Deus. E com Deus. Com Deus a trabalhar. Com Deus a trabalhar. Só para percebermos o que é que estava em causa, este é João Marcos, né? Vamos resgatar João Marcos. Não, mas este é o ator que faz de João Marcos na série do Chosen. Okay? Portanto, quem vê a série conhece. E ele era assim, era um moço novo, era um mocito novo. Devia ter para aí, sei lá, a idade do Lucas, ou do Pedro, ou né? Do David não, que o David já está velho. Mas... David, é realidade, meu. Isso passa por todos. Pronto. Paulo. Eles embarcaram em Pafos, viajaram até Perga, na região da Panfília. Isto é de Atos 13, isto é da primeira viagem, que nós já lemos. E ele, então, nessa altura, não sabemos porquê, mas sabemos que ele os deixou. Sabemos que ele os deixou. Marcos era uma pessoa que tinha todas as perspectivas dos estudiosos dizem que ele esteve com Jesus. No Evangelho de Marcos, que nós já lemos, há um episódio em que os soldados vão prender Jesus e o evangelista que escreve o Evangelho de Marcos diz que há um jovem que fugiu nu. Deixou o lençol para trás e fugiu nu. E esse jovem era João Marcos. Era um menino. Que teve ali um bocadinho com Jesus. E a mãe de Marcos era uma pessoa também importante na igreja. Em Atos 12, Pedro vai à casa de Maria, mãe de João, e estavam lá reunidas pessoas para orar. Este João era João Marcos. Era primo de Barnabé e por isso Barnabé tinha um carinho especial também por ele. Né? Era família. E Barnabé também via o potencial, porque Barnabé era uma pessoa assim, ele via o potencial nas pessoas. Né? E então ele levou-os, só que não sabemos porquê. Talvez ele não tenha gostado daquela viagem, se calhar enjoava, andar de barco.
não sei, teve medo do que ia encontrar, porque aquilo não era brincadeira, né? Aquilo havia mesmo porrada da séria, havia perseguição, talvez tivesse saudades de casa, tinha saudades da família, não sabemos. Sabemos que ele chegou a um ponto que deixou Paulo e Barnabé lá para se desenrascarem e foi-se embora. E para Paulo, esse abandono teve peso. Compreensivelmente. Compreensivelmente. Para Paulo, aquilo era inadmissível. Barnabé era diferente. Barnabé tinha outra perspectiva. Né? É que são aqui duas perspectivas diferentes. Né? Um queria dar uma segunda oportunidade e achava, não, este é um menino, ele falhou, mas vamos apostar nele outra vez. Paulo tinha quebrado a confiança e não queria arriscar, estar a entrar noutra viagem com alguém que a qualquer momento podia deixá-lo, né, de calças na mão, como se costuma dizer. Então, havia aqui duas perspectivas e qualquer uma delas é compreensível. É compreensível. Paulo, se calhar, sentia-se traído por Marcos e perguntava, se acontece outra vez, estamos numa encrenca. Né? Barnabé, o próprio nome de Barnabé, sabem que ele não se chamava mesmo Barnabé, era uma alcunha. Né? Era uma alcunha. Ele era uma palavra, uma alcunha que lhe davam, acho que ele se chamava José, e na língua deles é o que dá coragem. Portanto, Barnabé era uma pessoa, há traduções que dizem filho da consolação ou filho do encorajamento. Então Barnabé era uma pessoa assim, era uma pessoa encorajadora, era uma pessoa que acreditava nas pessoas, no potencial das pessoas. E ele fez isso com Paulo. Foi Barnabé que apresentou Paulo aos apóstolos. E Paulo andava a perseguir a igreja. E Barnabé olhou para Paulo, acreditou em Paulo e foi dar a cara por Paulo aos apóstolos. E contou-lhes o que é que tinha visto Paulo fazer. Portanto, Barnabé era uma pessoa que tinha-se coração. Né? Tinha-se coração. E se calhar ele via, e não é se calhar, ele via em Marcos muito potencial. Então, o que é que nós temos aqui? Já percebemos a situação. Temos isto, temos uma divergência, né? Uma coisa que não concordavam, que levou a um conflito e que levou a uma ruptura. Né? Divergência, um queria levar João Marcos, outro não. O conflito, houve uma grande discussão e uma ruptura, cada um foi para o seu lado. Cada um foi para a sua viagem. E o que é que pode levar uma relação à ruptura? Isto aqui é que nós precisamos de pensar para aplicarmos à nossa vida. O que é que pode levar uma relação à ruptura? Há elementos aqui que nós precisamos de analisar para perceber o que é que leva aqui, o que é que faz as coisas chegarem aqui para as nossas próprias vidas, para os nossos próprios relacionamentos serem melhores e mais saudáveis. E todos nós precisamos disto. Portanto, muita atenção, okay? Eu sou o primeiro, eu tenho que estar atento porque tenho que estar aqui a falar, né? Mas eu sou o primeiro a precisar disto, sou o primeiro. Isto é primeiro para mim, e enquanto eu fui preparando isto, e demorei muitas horas a preparar isto, tive muita oportunidade para pensar onde é que eu vejo isto em mim, onde é que eu percebo na minha própria vida estes episódios, o que é que eu preciso de entregar a Deus, onde é que Deus precisa trabalhar em mim. E nós precisamos de fazer essa análise, irmãos, e todos nós temos isto, todos. Portanto, não vamos fugir, ok? Nem vamos olhar para o lado, nem vamos pensar nos outros, vamos pensar em mim, cada um de nós pense em si. E eu vou pensar em mim também. Está bem? Vamos lá. Tudo começa nos sentimentos que se geraram. O que é que cada um deles estava a sentir? Paulo, frustração, né? Estava desiludido com Marcos, estava decepcionado, né? Por causa do que ele tinha feito. Sentiu-se traído, provavelmente. Mais coisas. Outras coisas que ele provavelmente estava a sentir. Né? Confiança quebrada. Barnabé tinha outros sentimentos. Quais eram os sentimentos de Barnabé? Estava preocupado com Marcos, né? Ele sabia que Marcos tinha muito potencial e queria que Marcos fosse ativo na missão, queria que Marcos fosse servir. Sabia que Marcos, não sabemos isto, mas provavelmente Marcos estava arrependido, já tinha falado alguma coisa com Barnabé, para Barnabé ter esta confiança e querer levá-lo também. Alguma conversa deve ter havido, alguma carta, né? Porque aquilo na altura não havia telemóveis nem WhatsApp. Sentia indignação também com quem? Com quem é que Barnabé podia sentir indignação? Com quem?
com Paulo. Porquê? Caraças, Paulo, então tu eras um perseguidor e eu acreditei em ti, dei-te a oportunidade e tu agora não queres dar uma segunda oportunidade a este miúdo, meu. Não é? Então, provavelmente, estava-se a sentir indignado com Paulo para esta discussão ter acontecido. Então, sentimentos. Tudo começa aqui. O que é que nós estamos a sentir em cada momento? Perceber isso. Porque tudo começa aqui. Não é? Porque o que eu sinto é que depois se vai materializar em ações. Não é? A forma como eu vou gerir aquilo que eu sinto é que depois vai se materializar nas minhas relações, no meu comportamento nas relações. E uma coisa muito importante, e é preciso deixar isto muito claro, porque às vezes há mitos aí na igreja. Sentir não é pecado. Sentir coisas não é pecado. Sentir coisas más não é pecado também. Sentir raiva, sentir medo. Nós somos pessoas, nós somos humanos, não é? Então nós sentimos coisas que não são voluntárias. Não são voluntárias. Agora, deixar os sentimentos governarem a nossa vida, isso sim é falhar o alvo. E é isso que pecado quer dizer. Pecado quer dizer falhar o alvo. Okay? Só para percebermos o que é pecado. Pecado é falhar o alvo de Deus. O alvo de Deus é governar Ele a nossa vida. O alvo de Deus é que o Espírito Santo de Deus nos dirija a nossa vida. Em amor. Né? E nós falhamos o alvo quando deixamos outras coisas dirigirem a nossa vida. Deixamos outras coisas governarem a nossa vida. Deixamos outras coisas serem o nosso Deus. E os sentimentos facilmente tornam-se o nosso Deus. E isto sim. Isto é que é falhar o alvo. Isto é que é pecado. E uma pergunta para nós. Jesus, que é o nosso modelo, é aquele a quem nós dizemos que queremos seguir, é aquele que nós dizemos que queremos imitar, que queremos crescer para ser como Ele, certo? Vamos olhar para Ele. Jesus amou mais os seus sentimentos ou o Pai e aqueles que o Pai o enviou para amar e salvar? Quem é que Jesus amou mais? O Pai e aqueles que o Pai o enviou para salvar. Nós. Jesus, tinha muitas razões para sentir muita coisa. E para deixar esses sentimentos governarem a vida dele. Certo? Toda a legitimidade. Jesus foi injustamente acusado, preso, espancado, morto, crucificado. Então ele tinha toda a legitimidade para deixar a raiva, para deixar o sentimento de injustiça governarem a vida dele. Ele tinha toda a legitimidade para querer que aquelas pessoas que o estavam a crucificar, aquelas pessoas se fossem destruídas. Mas o que é que ele disse na cruz? Em relação às pessoas que o estavam a crucificar? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E isso é interessante também, não sabem o que fazem. Porque aquelas pessoas eram adultos, não é? Eles não sabiam era a profundidade do que estavam a fazer. Mas de qualquer maneira, podemos ver em Jesus um modelo que nós queremos imitar. Dizemos que queremos. Agora, se depois queremos na prática ou não, isso é uma decisão que nós temos que tomar. Não é? Quando vêm as situações, quando vêm os conflitos, queremos o quê? Queremos ser como Jesus ou queremos seguir outros caminhos? Ou queremos deixar que os sentimentos sejam o nosso Jesus? O problema começa quando os sentimentos não são reconhecidos, ou seja, quando a gente quer abafar o que sentimos. Ai não, está tudo bem comigo. Não, eu não estou magoado, não estou ressentido. Não, está tudo bem comigo, está tudo bem. Não, eu não estou com medo. Não, eu não tenho. Não, eu nunca sinto raiva de ninguém. Eu não sinto raiva de ninguém. Sou um super-homem. Não é? Estou acima dos mortais. Os mortais, sim, é que sentem raiva e medo. Eu não. A gente abafa os sentimentos. Não, eu não estou triste. Não, eu não estou triste. Não. A Bíblia diz para estar alegre. Não é?
Não, ansiedade, não estou ansioso, nada. Não, vai tudo correr bem. Vai tudo correr bem. Não lidamos com o que estamos a sentir, abafamos isso. E o problema começa aí. Porque quando nós não lidamos com aquilo que tem que ser lidado, isso passa a tomar conta de nós. Se a gente não põe um travão, para pôr um travão, nós temos que assumir o que está a acontecer dentro de nós. Temos que assumir. É isto que eu sinto, que é para depois poder lidar com isso. Se a gente não assume o que está a acontecer, a gente não lida com nada. E quando não lidamos, as coisas vão crescendo e andando ali, à vontade, a fazer toda a porcaria dentro de nós, sem nós percebermos, ainda por cima. Sem nós percebermos. Os sentimentos não são trabalhados, não são reconhecidos, não são entregues a Deus, ou seja, não são tratados com maturidade. As criancinhas pequeninas, por exemplo, nós não podemos perguntar... Se nós perguntamos a uma criança o que é que ela está a sentir, se tiver algum treino emocional, algumas crianças já sabem dizer. Não é? Mas, por exemplo, eu, no meu trabalho em psicologia, não é? Em psicologia clínica, quando uma criança vem, não é? Eu já atendi crianças, eu não posso perguntar o que é que estás a sentir com isso que aconteceu. Não, ela não sabe dizer. Ela não sabe identificar. E na adolescência, a coisa às vezes fica pior ainda. Por causa das hormonas e das cenas todas, não é? O turbilhão que está ali, é difícil identificar o que é que eu estou a sentir, o que é isto, porque é tanta confusão, é difícil. O que é preciso fazer com uma criança e adolescentes assim mais tenrinhos? Pô-los a fazer desenhos, ou conversar sobre outras coisas para depois chegar ali. Não é? Um adulto, não, a gente chega, então, o que é que está aí? Mas mesmo adultos, muitas vezes, há adultos, irmãos, se nós não somos treinados nisto, nós podemos ser adultos de idade, mas emocionalmente nós somos crianças. Se não somos intencionais com isto, é isso que acontece. Nunca crescemos emocionalmente, porque nunca tivemos ninguém que nos ajudasse a sentir sem nos atirar à cara, né? Sem nos repreender. Porque às vezes isso acontece no nosso crescimento. Tu não podes sentir isto. Né? Um homem não chora. Né? Está triste, não podes estar triste. Tens de estar alegre. Né? Tens de te comportar bem. Não quero que faças nada. Né? Não quero que sintas raiva, tens de estar sempre controlado. Isso é complicado. Não é? Porque depois as crianças crescem, chegam a adultos e nunca tiveram esse treino. Pois o problema disto é que os sentimentos tornam-se o nosso Deus sem nós percebermos. Nós andamos e dizemos que somos cristãos até, irmãos, e dizemos que Deus é que eu sigo o Espírito, eu sigo Jesus. E na realidade não é isso que está a acontecer. Isto é muito sério. Muito sério. Por isso é que nós temos que falar nisto muito. Então, como nós não lidamos com as coisas, depois, em vez de sermos guiados pelo amor de Deus, somos guiados pela nossa carne. E a nossa carne, irmãos, a nossa carne ataca. Não é? É como nós vemos isso lá em Jesus, no jardim, quando os soldados vieram. Temos duas formas diferentes de estar. Jesus já sabia aquilo, o pai estava ali, ele sabia que tinha de ir preso. Pedro pega na espada, corta a orelha do soldado. E Jesus guarda a espada, meu. Esquece isso. Quem vive pela espada vai morrer. Na nossa carne, no nosso instinto, o que nós vamos fazer é atacar. Não é? Atacar, acusar. Nós viramos-nos para os outros. Os outros é que são os maus. E às vezes até são. Porque naquele caso, os soldados que foram prender Jesus não estavam a fazer bem. Mas como é que nós respondemos ao mal? Se for como Jesus, nós não vamos pagar o mal com o mal. Se for como Jesus, nós vamos orar pelos nossos inimigos. Se for como Jesus, nós vamos abençoar aqueles que nos perseguem. Se for como Jesus, nós vamos ter uma ação completamente sobrenatural. Diferente do resto todo. Do que as outras pessoas fazem. Se for como Jesus, vai ser assim. O outro caminho é o caminho humano. Não é? Vamos querer vingança, vamos acusar os outros, vamos apontar o dedo, vamos nos fechar.
Não é? Vamos fugir, olha, como os discípulos fugiram todos lá no jardim, fugiram todos. Eles fugiram, pronto, e foram humanos, eles fizeram algo humano. Isto é humano. Quem é que nunca fez isto? Todos nós já fizemos. Quem é que nunca foi como aqueles soldados? Como os discípulos, digo eu. Todos nós. Todos. Isto é algo que todos nós fazemos. E não fazemos só uma vez. Fazemos repetidamente. Agora, a diferença é, estamos a trabalhar isso. Estamos conscientes disso. Estamos a lutar contra os nossos instintos e a pedir a Deus que nos ajude a ser como Jesus. Mesmo na prática, não é só a louvar e a cantar e com a mão no ar, mas mesmo na prática, quando as situações acontecem. Essa é a diferença. Ninguém está já lá. Ninguém chegou já lá. Ninguém é já o super 100% maduro. Não, isso não existe. A diferença é, estamos nessa, estamos no processo. Estamos a deixar Deus formar-nos. Estamos a deixar Deus mexer onde dói. Estamos nós a pôr aquilo que dói assim nas mãos de Deus, a pedir ajuda. Porquê é que nós fazemos isto? Porquê é que nós nos atacamos, acusamos, cobramos, fechamos-nos? Porquê é que nós fazemos o que Paulo e Barnabé fizeram? Porquê? O que eles fizeram está incorreto. Eles não fizeram o que Jesus fez. Eles falharam. Paulo e Barnabé falharam. Está aqui a falha deles. Está aqui. Na Bíblia. 2000 anos depois, nós sabemos que eles falharam. Tiveram uma discussão, não souberam conversar, não souberam dialogar, não souberam trabalhar o que estavam a sentir. Tiveram uma discussão e separaram-se. Porquê? Porquê é que nós temos esses instintos? Porque nós, na nossa profundidade, nós somos movidos pelas nossas carências afetivas e não pelo amor de Deus. Quais são as nossas carências? Quais são as minhas carências? Quais eram as carências de Barnabé e de Paulo? Eles tinham as deles. Tinham as deles. Mas como eu disse, vamos pensar em mim, eu, tu. Quais são as tuas carências? Carências afetivas, crise de identidade, esta é a maior delas todas. E é a raiz delas todas. Quando eu não sei quem sou, eu sou uma pessoa sem foco, desorientada. Se eu não tenho um alvo, né? Se eu não sei, se eu não tenho segurança que sou filho de Deus, se eu não tenho segurança que sou amado, incondicionalmente, se eu não tenho essa segurança, então eu vou andar de acordo com os meus instintos. Fácil, é o natural. É o natural. E muitas vezes, irmãos, nós andamos aqui, somos igreja, domingo após domingo, ano após ano, década após década, e não sabemos quem somos. Não sabemos quem somos. Só temos frases religiosas. Isso a gente tem para dar e vender, frases religiosas. Eu sei quem sou, eu sou filho de Deus. Mas na prática, nós andamos como qualquer outra pessoa anda aí que não sabe quem é e nós andamos igual. Porque não chega a saber das coisas, na teoria. Elas têm que descer ao nosso coração. Elas têm que nos transformar. Essas verdades têm que nos transformar. Nós temos que ir à palavra que nos revela Jesus e ver quem é Jesus e o que é que Ele diz de nós. E não podemos fazer isso só uma vez. Nós temos que fazer isso todos os dias. Lembrar isso. Mais, para não perdermos muito tempo. Feridas não resolvidas, ou seja, coisas do passado, acontecimentos traumáticos, negligência, não fui cuidado, fui abandonado. Isso nunca foi resolvido, nunca lidei com isso. Né? Há pessoas que passam por isso, né? Na infância. Olha, eu sou filho de pais divorciados, né? Falando um bocadinho de mim. Isso é traumático. Né? E eu andei muito tempo sem lidar com isso. E depois aconteceu muita coisa na minha vida, eu tomei muitas decisões e andei
Porque eu também não sabia quem era, né? Lá está, não sabia, fazia a mínima ideia quem eu era. E depois com essas coisas por resolver, só pode dar porcaria. Né? Porque a gente depois vai à procura de alívio para o sofrimento que está lá e a gente não sabe que está. Vamos à procura de alívio em coisas. Foi drogas, mas muitas outras pessoas vão à procura disso noutras coisas. Vão à procura disso noutros vícios, que é para anestesiar aquela dor que está ali. Inseguranças, não sei se alguém me ama, eu não sei se vou ser capaz, não sei se Deus me vai capacitar. Quem é cristão, né? Quando temos um desafio e ficamos todos ansiosos, ansiedade, mais uma vez, sentir ansiedade é normal, mas viver na ansiedade, isso é de quem tem uma insegurança, uma carência afetiva. Viver sempre em ansiedade, sem saber se Deus me vai capacitar, se eu vou conseguir ultrapassar aquele desafio, aquele teste, aquela prova. Há uma situação difícil, há crises na nossa vida. Como é que a gente olha para isso? Ficamos ansiosos, todos nós. Eu fico ansioso. Mas depois lembro-me quem sou. Calma, Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus, Ele vai cuidar de mim. Tenho segurança que eu sou amado, Ele vai cuidar de mim. Estou a passar uma dificuldade financeira, não estou a ver solução. Mas eu sei que Deus cuida de mim. Eu agarro-me a isso. Nas minhas crises. No fim, pela graça de Deus, uma pessoa confia, mas é pela graça de Deus. Medos, há pessoas que, como foram traídas, como foram abandonadas, como foram negligenciadas, têm medo de se entregar a uma relação. Isso acontece, acontece até acontece com igrejas, por exemplo. Pessoas que são magoadas, que são negligenciadas, que são massacradas por religião, às vezes por regras religiosas, depois não querem voltar. Não querem entrar outra vez. Não, para mim não. São traumas. E há muita gente aí assim. Daí que nós temos de ter cuidado, não achar que as pessoas vão, quando nós convidamos para vir, elas vão aceitar logo à primeira e ficar todas contentes. Não, elas têm memórias, têm traumas, têm coisas do passado que as fazem ter medo. Ressentimentos, amargura pelo que me fizeram, coisas que me fizeram e eu nunca perdoei e acumulei amargura. Isso torna-se uma carência na minha vida que depois acaba por dirigir a minha vida. Porque para já não deixo ninguém entrar. E ai de quem me pisar os calos. Que eu não admito. Conhecem este tipo de... Ai de quem? Que eu não admito. Isso é porque eu ainda não sou livre daquilo que me fizeram. Ainda não sou livre daquilo que me fizeram. Depois há as manifestações, não é? Uma coisa é as raízes. Depois como é que isso se manifesta? Nisto que já falamos um pouco, não é? Defesas. Estamos na defensiva. Isto é como, olha, o nosso gatinho que nós adotamos, que só tem 3 patas, a maior parte de vocês conhecem. Só tem 3 patas porque andava na rua, não é? É um gatinho cheio de traumas. Até nos animaizinhos se vê, não é? Um gatinho cheio de traumas. Agora está melhor, porque está a receber amor. Isso até nos animais, não é? Como ele está a receber amor, ele agora já abana a cauda quando recebe festinhas. Quando, antes, sabem o que é que ele fazia? Encaracolava a cauda toda. É assim que uma pessoa fazia-lhe festas e ele todo a tremer. Porquê? Já tinha levado porrada, não é? Nós somos iguais, não é? Defendemos-nos e a melhor defesa dizem que é o ataque. Portanto, os ataques também são uma forma de defesa, não é? E as pessoas para nós, quando nós passamos por este tipo de coisas, que temos estas carências, as pessoas para nós são uma ameaça. São todas uma ameaça. Uma potencial ameaça. E então estamos sempre desconfiados. Nunca nos entregamos a um relacionamento verdadeiro. Explosões emocionais, salta-nos a tampa, e mais uma vez, quem nunca, não é? Mas quando isto é um padrão, uma constante na nossa vida, não é? Que andamos sempre em ponto rebuçado, não é? Sempre qualquer coisa a gente... Aí é uma carência, é uma manifestação de uma carência.
não recebemos ferramentas para termos autocontrole. Isto é um problema. Manifesta-se, isto tem consequências mais graves do que a outra coisa que é, o que está no fim é o isolamento, que é quando nós nos fechamos. Quem se fecha passa mais despercebido. Quem explode deixa mais tilhaços à volta. Mas ambas as coisas são carências, são manifestações de carências. Cobranças, acusações, toda a gente me deve e ninguém me paga. Não é? Achamos que toda a gente está em falha para connosco. Toda a gente. Porque sentimos que falharam e nunca lidamos com isso. Ainda estamos ressentidos, ainda estamos com amargura. E autovitimização, que é andar ali perto também. Toda a gente falhou, ninguém me ouve, ninguém me compreende, ninguém me entende. E depois o isolamento, que é cortar as relações. E eu conheço pessoas que, com esta mentalidade, por causa das carências, não é? Não admito que ninguém me pise. Então vão cortando. Cortam uma, cortam outra. Passado algum tempo, estão sozinhas, completamente sozinhas. Porque não há forma de ter relacionamento íntimo, próximo, sem nos pisarem. Não há forma. Não há. Bom, para avançarmos. Quem é movido por carências, espera e exige que as relações preencham aquilo que só Deus pode satisfazer. Nós andamos sempre à procura que as nossas relações supram as nossas carências. Quando somos inseguros, que nos façam sentir seguros as pessoas à nossa volta. Né? Quando estamos com medo que quem está à nossa volta nos dê assim uma solução milagrosa para a gente deixar de ter medo, ou ansiedade. A ansiedade tem raiz no medo também. Né? E cobramos isso das pessoas à nossa volta, exigimos que as pessoas à nossa volta façam aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus nos pode curar. Só Deus pode curar as nossas carências. Só Deus pode trabalhar aqui no nosso íntimo. Não é nenhum ser humano que pode fazer isso. Claro, as pessoas podem nos ajudar. Mas nós não podemos estar à espera que as pessoas façam a transformação que só Deus pode fazer em nós. Portanto, é Ele, primeiro, tomar consciência, assumir que existem essas carências. É preciso muita honestidade. Isso é uma revelação que a gente tem que ter. Uma revelação. E depois, então, abrir o coração, pedir ajuda, deixar Deus trabalhar. Deus trabalha através de pessoas, mas tem que ser pessoas maduras. Não podem ser pessoas que nos digam é verdade, pá, é verdade, tens toda a razão, corta isso. Pá, não podem ser pessoas assim. Não podem ser pessoas que se aliem a nós na nossa carnalidade, nos nossos instintos. Porque isso aí, esquece, para isso a gente já tem. Não é preciso mais. Não é? Pessoas que nos deem palmadinhas nas costas e que digam é verdade, tens toda a razão. Aquela pessoa não vale a pena. Não, precisamos de pessoas que nos desafiem. Pessoas que nos façam ver a coisa de outra perspectiva. Pessoas que nos digam, mas o que é que a outra pessoa, por exemplo, está a sentir? Que nos façam pensar, tirar, descentrar de nós próprios, dos nossos sentimentos que nos estão a esmagar, que nos estão a engolir e que nos tira a nossa visão de nós próprios para outras pessoas, para os outros. Sabem, Jesus, ele fazia o que fazia, ele tinha a atitude que tinha para com as pessoas que o acusavam, que o magoavam, que o injustiçavam. Ele tinha aquela atitude porquê? Porque ele sabia o que estava no coração das pessoas. Está escrito em João 2. Jesus sabia perfeitamente o que estava no coração das pessoas. Ele sabia o que as pessoas tinham vivido. Ele sabia de onde é que aquilo vinha. Ele literalmente pôs-se no lugar de cada ser humano. Não há ninguém mais empático do que Jesus. Alguém com mais capacidade de se pôr no lugar do outro. Não há ninguém mais. Por isso é que ele tinha compaixão. Compaixão, sabem o que é? O que é que significa compaixão? Significa sofrer com. Sofrer com. Jesus sofre com cada um de nós em cada crise. Em cada mal que nos fazem. Jesus sofre connosco. Ele sabe. Ele sabe o que é que nós passamos. Por isso ele pode compreender. Por isso ele pode ter empatia. Por isso Jesus não fica chateado connosco. Já viram se Deus fosse como nós? Já viram se ele fosse como nós? Olha, acho que já nenhum de nós estava aqui. Não, ele já nos tinha
fulminado a todos. Olha, a mim eu sei que já me tinha fulminado completamente. Um raio reduzia-nos a pó num instante. Se ele fosse como nós, estávamos todos perdidos. Mas ele não é. E nós somos chamados, não é ele que é chamado a ser como nós, somos nós que somos chamados a ser como ele. E quando eu sou movido como Jesus, pelo amor de Deus, como Jesus era, aí eu não vivo a exigir e a cobrar dos outros que satisfaçam aquilo que só Deus pode satisfazer em mim. A minha pergunta é outra. Isto é sobrenatural. Não, isto é do Espírito de Deus. A minha pergunta é, como é que eu posso amar esta pessoa como Cristo me ama? Como é que eu posso amar esta pessoa que me está a fazer mal, ou eu sinto que me está a fazer mal, e ela porventura pode nem estar, mas como é que eu posso amar esta pessoa? Isto é outro patamar. Quando alguém me faz mal, eu pergunto como é que eu posso amar esta pessoa como Cristo me ama. Irmãos, isto é uma loucura, mas isto é fé cristã. Isto é o básico da fé cristã. Básico, isto é básico. Nós é que estamos muito, às vezes, ocupados com muitas liturgias e muitos louvores e muitos cultos e muita cena, muitas atividades, e às vezes esquecemos que a nossa pergunta básica da nossa fé é esta. A nossa pergunta básica da nossa fé é esta. Como é que eu posso amar esta pessoa, aquela pessoa? E não há exceções. Não há exceções. Porque Jesus amou todos. Houve alguém que Jesus não amasse? Como é que eu posso amar? Essa é a pergunta. Isto é o contrário da carência. Em vez de eu estar sempre à espera de receber e de receber e de receber, eu pergunto, como é que eu posso dar? É outro registro. E quando nós somos e aí perguntamos, mas poça, eu também tenho as minhas necessidades, caraças. E é verdade. Mas essas necessidades, nós temos-las satisfeitas em Deus. Ele satisfaz essas necessidades, Ele transforma a nossa vida, e aí nós já não temos que estar à espera que outros nos satisfaçam, embora os outros tenham as responsabilidades deles, atenção, não estou a dizer que não, têm as suas responsabilidades, e quando não cumprem essas responsabilidades, nós temos que pensar, como é que eu posso amar esta pessoa que não está a cumprir com as suas responsabilidades que tinha comigo? Como é que eu posso amá-la? Às vezes amar é chamá-la e ter uma conversa muito séria. E dizer, eu não admito isto. Mas não é eu não admito porque eu coitadinho de mim, eu sinto-me tão magoado e tu és mau. Não, é porque a pessoa precisa a pessoa precisa disso. Eu entendo que a pessoa precisa disso de mim. Olha, a pessoa precisa de mim que eu diga, eu tenho um limite e o meu limite é este. Ela precisa para crescer. Então o nosso foco está no crescimento da pessoa, não está em tirar o incómodo, o meu incómodo. As carências afetivas dizem, tu tens de mudar para eu ficar bem. O amor de Deus diz, eu quero que Deus trabalhe em mim para que eu te possa amar bem. A carência vê o incómodo como algo que tem que desaparecer. O incómodo tem que desaparecer. Aquela pessoa incomoda, ela tem que ou desaparecer ou mudar. O amor não. O amor diz, como é que Deus está a trabalhar em mim nesta situação? Como é que Deus está a promover o meu crescimento? Como é que Deus me está a ajudar a crescer aqui para eu aprender a amar mais? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos a conseguir perceber um bocadinho o alcance desta passagem? Todas as coisas, e não é só todas as coisas, todas as pessoas também. Quando ele diz todas as coisas, ele está a dizer tudo. Todas as pessoas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não, irmãos. Isto é do Espírito. Vamos avançar. Havia muito para dizer e há muito para dizer, mas vai haver a oportunidade de dizer. Ser movido pelo amor, desmistificar algumas coisas. Não é? Porque às vezes a gente tem ideias do amor erradas também. Ser movido pelo amor não é concordar com tudo. Ser movido pelo amor não é ser um banana.
ok? Que é como dizem em português, uma Maria vai com as outras. Não sei se no Brasil também se diz. É, né? Não é isso. O amor não é isso. O amor não é concordar com tudo, é ser empático no desacordo, é tentar compreender a perspectiva da outra pessoa. Vamos voltar a Paulo e Barnabé para termos um exemplo. Paulo, por exemplo, podia dizer: Barnabé, eu entendo o teu coração, eu entendo que tu queres apostar em Marcos, mas olha, eu não concordo porque eu não me sinto capaz de confiar em Marcos neste momento. Podia ser uma conversa assim, não é? Não foi de certeza assim. Ser movido pelo amor não é nunca corrigir, não é deixar fazer tudo, não é nunca corrigir. É sim exortar sem humilhar. Paulo provavelmente não tinha falado com Marcos. Acham que Paulo tinha falado com Marcos? Eu acho que não. Provavelmente não tinha falado. Mas podia ser assim algo do género: Marcos, pá, tu deixaste-nos numa posição muito difícil. Ficamos muito encrencados por causa da tua atitude. Sentimos-nos abandonados por ti, porque precisávamos de ti. Mas olha, mas porquê? O que é que tu também sentiste? Não é? Exortar, dizer as coisas pelos nomes, mas sem destruir a pessoa. Tentar trazer a pessoa para refletir um bocado. Amar não é não colocar limites. Isso não é amar. Quem nunca coloca limites, isso não é amar. É uma distorção do amor. Não é? É sim não rejeitar a pessoa. Limites. Olha, Marcos, pá, acho que a próxima viagem vamos ter que fazer sem ti. Mas vamos ver no futuro. Não é? Tiras um tempo para refletir, mas no futuro vamos ver. Não se está a rejeitar a pessoa, não se está a fechar nenhuma porta, mas também não se está a dizer: olha, está tudo na boa, não se passou nada, tudo igual, vai tudo bom. Não, também não. Isso também não é verdade. Amar não é não ter convicções. Não é não ter convicções. Vem um, diz uma coisa, sim. Vem outro, diz outra coisa, está bem. Isso não é amor. Não é? Isso é uma forma de... É o que se chama, em inglês, o people pleaser. Não é? Em português, a tradução que pensa é agradador de pessoas. É uma palavra feia, agradador. Mas... Ou engraxador, não é? Alguém que quer agradar a todos. Não é? Não quer entrar em divergência nem em desacordo com ninguém. Mas isso não é amar. Amar é ser assertivo em amor. Assertividade. Assertividade não vem de acertar. Okay? Porque senão era com C, de cão. Mas como é com 2 S, vem da asserção. Nós somos assertivos quando nós fazemos asserções. E fazer asserções é dizer as coisas como devem ser ditas. Ser assertivo é dizer as coisas como devem ser ditas. É não deixar as coisas por dizer, mas ser assertivo em amor. Ou seja, não deixamos por dizer, mas dizemos as coisas de uma maneira que não seja um ataque, que não seja um dedo apontado, que não seja uma pedra atirada, que não seja uma rudeza, uma brutalidade. Como nós precisamos disto, irmãos. Hã? Mesmo. Reparem, se Paulo e Barnabé tivessem buscado a Deus, procurado a direção do Espírito, como as coisas podiam ter sido diferentes, não é? Havia outros caminhos ali. Olha, podiam ter parado, ok, vamos pensar um bocado, vamos orar. Podiam ter parado ali quando perceberam que a coisa estava a aquecer. Podiam ter orado juntos, podiam ter chamado líderes da igreja para pedir opinião. Não vemos que isso tenha acontecido. Podiam ter chamado outras pessoas. Podiam ter combinado: olha, vamos tentar ver com Marcos, vamos falar com ele, vamos ter um período assim de acompanhamento à vida de Marcos, para depois percebermos se ele já está diferente. Podiam ter estabelecido alguns critérios. Olha, o que é preciso para alguém ir connosco na viagem? Vamos pensar, o que é preciso? Fazer ali uma reflexão. Ou então, e podiam ter chegado ao mesmo resultado. Olha, é melhor ir cada um para o seu lado. Podiam ter chegado a isto. É verdade, podiam ter chegado ao mesmo resultado. Mas não tinha que ser uma separação amarga. Sabem, nós nunca mais ouvimos falar de Barnabé no resto da... Provavelmente Lucas concordou com Paulo. Não sei. Mas podiam ter. Às vezes há situações assim.
Há situações assim, olha, um modelo interessante que eu penso sempre é em Gênesis, quando Abraão e o seu sobrinho Lot tinham muitos pastores e poucas pastagens no mesmo sítio. A família estava ali junto, era fixe, mas não está a haver comida suficiente. Então eles conversaram e disseram, olha, é melhor tu ires para ali ou ir para ali, pronto. Assim não andamos aqui, os nossos pastores não andam aqui à luta uns com os outros, não andamos aqui às cabeçadas. Separação amigável. Claro que isto é uma coisa prática, não é? De comida, não havia comida e tinha que ser. Nos relacionamentos, e em muitos relacionamentos é diferente. E, por exemplo, no relacionamento de casamento, a gente não pode pensar, quer dizer, às vezes chega aí. Às vezes chega aí. E olha, e quando chega aí, mas não pode ser a primeira coisa que nos vem à mente, não é? Mas quando chega aí, até isso, há separações e separações. Até isso, irmãos. Quando é por aí que a coisa vai, vamos fazer controle de danos, damage control em inglês. Controle de danos. Vamos tentar fazer isto que é mau com o mínimo de danos possíveis. Vamos tentar. Não é melhor isso do que fazer a coisa de qualquer maneira e causar muito mais dor, embora não seja uma coisa boa. Não. Estou a falar de coisas reais, da vida. Comigo não foi assim. E tinha sido melhor que fosse. Não é? Já que tem que haver um divórcio, comigo, minha experiência, não é? Quando os meus pais se divorciaram. Mas não tem que ser. As rupturas não têm que ser assim como a de Paulo e Barnabé. Há outro tipo de separações que podem não ser boas, podem ser fruto da carne, e fruto de coisas mal resolvidas, e fruto de falta de coisas que deviam lá ter estado. Pode ser falta de que alguém devia ter cumprido as suas responsabilidades e não cumpriu. Pode ser fruto de muita coisa má. Mas nós podemos não fazer a coisa de uma maneira má. Podemos. Podemos fazer uma coisa má de uma maneira que não cause tanta dor. Bem, mas isto havia muito para dizer também aqui. Irmãos, igreja é uma família, e uma família madura aprende a amar com as tensões e conflitos. E eu pensei em escrever assim: uma família madura aprende a amar nas tensões e conflitos. No meio das tensões e conflitos, aprende a amar. E também é verdade, nós temos que aprender a amar nas tensões e conflitos. Mas também temos que aprender a amar com as tensões e conflitos. Ou seja, com os conflitos que acontecem, são lições para nós. Mas não é lições para a gente se fechar e nunca mais acreditar em ninguém. É lição para nós como é que eu posso amar melhor. Ou ainda nesta situação, ou em situações futuras. Como é que eu posso amar melhor? Aprender com a experiência, que às vezes são experiências más. Mas olha, irmãos, Deus não desiste de nós. E se Deus não desiste de nós, e se nós ainda estamos aqui, é porque Ele tem aprendizagens para nós. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para terminar, o nosso objetivo não é construir uma igreja sem conflitos, não é ter uma família sem conflitos. Aliás, uma família nunca há conflitos. Não é normal. Preocupem-se com isso. Preocupem-se mesmo. Quando nunca há conflitos, das duas uma. Ou são anjos que estão lá, seres angelicais, não é? Que não têm mancha, não é? Ou então alguma coisa ali está errada. Porque onde há pessoas, há pecado. E onde há pecado, há conflitos. Há mal-entendidos, há má gestão de sentimentos, há má comunicação. Onde há pessoas, isso existe. Então, conflitos acontecem. Então, esse não é o objetivo. Uma família madura não é uma família onde nunca há conflitos. Isso não é uma família madura. Mas é que nós possamos aprender a amar com as nossas imperfeições. E a graça de Deus fez uma obra, né, tão boa. Depois daquela situação, se acabasse assim, enfim, não era nada do outro mundo. Podia acabar assim. Mas Deus
Deus fez alguma coisa ali. Não sabemos o que exatamente, mas Paulo, no fim da sua vida, na última carta que ele escreveu, ele diz: só Lucas é que ficou comigo. Lucas que escreveu Atos. Paulo só tinha Lucas lá. E ele disse a Timóteo: olha, traz contigo Marcos, que é muito útil no cumprimento da minha missão. Que bonito. Alguma coisa ali mudou. Paulo, naquela altura, se calhar não estava pronto, mas ele não fechou a porta. Se calhar conversaram. Não sabemos o que é que aconteceu. Mas Marcos era muito útil no cumprimento da missão de Paulo. E isto é esperança. Não é? Nós nunca deixamos de acreditar. Mas Marcos tornou-se o autor do primeiro evangelho que foi escrito. O evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Portanto, aquele jovem fez muita porcaria, mas não ficou refém da porcaria que fez, e teve pessoas à volta dele que não desistiram dele, né? Portanto, tornou-se isto. Barnabé bem sabia, né? Que ele tinha muito potencial. Escreveu o Evangelho, tornou-se uma pessoa útil na missão de Paulo. Então, todos são bem-vindos, irmãos, às relações difíceis. Quando nós nos apresentamos como crentes às pessoas, quando nós convidamos alguém para vir, para visitar, para fazer parte, não vamos pintar um quadro que não corresponde à realidade. Olha, não vamos dizer: olha, na nossa igreja nós amamos-nos tanto, 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 que aquilo, olha, tu vais te sentir mesmo bem. E é bom que a pessoa se sinta bem, né? É bom que a pessoa se sinta bem. Mas também temos que ser realistas. Não somos perfeitos. Às vezes temos as nossas coisas, mas somos uma família que está a crescer. Não é? Quando dizemos às pessoas que são bem-vindas, elas são bem-vindas para isto. São bem-vindas, também não vamos dizer logo tudo de uma vez, não é? Senão a pessoa fica traumatizada. Mas aos poucos é importante ter esta perspectiva. É que vai haver momentos de crise. Agora foi ótimo, vieste, sentiste tão bem acolhido. Sentiste aquele calorzinho humano, não é? Agora, vai vir a crise. Vai vir. A crise vai vir. Se houver intimidade entre as pessoas, vai vir. Se for daquele estilo religião, que cada um vem e depois vai para a sua casa, cada um come em sua casa e não existe mais relacionamento, aí a coisa mantém-se sempre meio controlada. Mas quando se tem intimidade, não dá. E não podemos desistir de ninguém, porque o Pai não desiste de nós. Se as pessoas desistem, isso é outra coisa. E às vezes temos que dizer: olha, okay, as pessoas têm a sua liberdade e nós não podemos, nós não podemos, temos que dar espaço às pessoas. Olha, Paulo precisou daquele tempo, não é? Barnabé se calhar podia ter compreendido isso também, não é? Paulo sentiu-se traído, precisava de um tempo. Não estava pronto para levar já Marcos noutra viagem. Às vezes é preciso dar um tempo, é preciso largar, há tempo para largar também. Há tempo para largar. Não temos que ser... Nós não temos que salvar as pessoas. Não é a nossa tarefa. E se as pessoas querem distância, ok. E há situações em que isso, é saudável até. Vamos ficar de pé. Irmãos, eu agora ando sempre a pedir desculpa pelo tempo que demoro, mas é porque isto é tão importante e ficaram coisas por dizer, fica muita coisa por dizer. Mas olha, que Deus trabalhe nos nossos corações e eu vou tentar também continuar a refletir sobre isto, vamos continuar a tentar refletir sobre isto, enviar uns vídeos e... Sim, e como igreja, irmãos, igreja é relacionamento, igreja é relação, então o que nós mais precisamos é de perceber como nos relacionarmos de forma saudável, em amor. É tudo isso que nós precisamos, é tudo que nós precisamos. Podemos ter o melhor louvor, podemos ter as melhores pregações, podemos ter o melhor ensino, podemos ter as melhores instalações, podemos ter os melhores cultos, as melhores liturgias. Se não houver relações saudáveis, isso não vale nada, isso é só religião. Igreja é comunhão. E a comunhão tem muito que se lhe diga.
Porque somos pessoas imperfeitas, em relações imperfeitas, que Deus juntou com um propósito. Para crescermos, aprendermos a amar e sermos como Ele. Vamos orar. Podemos fazer grupos aí, orar em grupo, aí com quem está atrás de nós, à nossa frente. E vamos pedir nesse sentido. Queridos, vamos orar em família. Vamos pedir para Deus trabalhar nos nossos corações. Nos nossos corações. Para que possamos fazer este caminho, o caminho do amor, e não o caminho da carência, não o caminho da carne, o caminho do Espírito. Sim, Deus, nós te colocamos diante de Ti as nossas vidas, Deus, o nosso coração. Tu conheces cada pormenor, o mais íntimo da nossa vida. Tu sabes, Deus, tu sabes de que massa é que nós somos feitos. Tu sabes como nós sofremos, como nós temos dores, como nós temos coisas íntimas que ainda não estão resolvidas. Sabes que áreas é que nós ainda não entregamos a Ti para Tu poderes trabalhar e transformar. Sabes que portas é que nós temos fechadas e que não damos espaço ao Teu Espírito. Deus, e eu oro para que isso tudo seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Oro para que o nosso coração esteja aberto, contrito e quebrantado para receber, Deus, para receber o que Tu tens para nós, para receber o crescimento que Tu tens para nós, para receber o amor que Tu tens para nós e que o Teu amor prevaleça, Deus, na nossa vida, acima, Pai, da nossa carne, dos nossos instintos. Que Cristo seja o centro dos nossos relacionamentos, Pai. Que Cristo seja o centro da nossa vida, Deus. Pai, nós queremos derramar sobre Ti, derramar diante de Ti aquilo que nós somos, Pai, em sinceridade, não em fingimento, não a fingir que somos o que não somos, Deus, mas em completa transparência, Deus, em nudez, Pai, assumindo aquilo que sentimos, confessando os nossos pecados, confessando, Deus, os nossos ressentimentos, confessando, Pai, quando somos dominados pelas nossas emoções. E pedimos-te cura, Deus. Pedimos cura para os corações. Cura, Pai. Cura para nós. Cura para aqueles que não estão cá. Deus, em nome de Jesus. Restauração. Deus, aprendizagens, boas aprendizagens. Que possamos ser pessoas que retiram coisas boas das experiências que muitas vezes são más. Deus, em nome de Jesus, Pai. Teu amor prevaleça, Deus. Que a Tua igreja possa brilhar, Deus. Não como perfeição, que não é, mas como um farol de família que ama no meio dos conflitos, das crises. Uma família que perdoa, uma família que dá segunda oportunidade. Uma família que não desiste, Deus. Como Tu não desistes de nós. Louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.